Olá, professores e professoras. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de epistemologia da educação profissional e tecnológica. Eu quero começar a aula de hoje com uma história de uma palestra que foi proferida no final da década de 50 e virou um livro chamado As Duas Culturas, do Charles Peirce Snow, ou simplesmente Snow, que era um físico e romancista inglês. O Snow dizia na palestra Rede, que virou o livro As Duas Culturas, que o universo acadêmico, o universo intelectual britânico estava cada vez mais dividido entre duas culturas opostas, duas culturas antagônicas que se detestavam. De um lado, os cientistas, e do outro lado, os literatos ou humanistas. Se a gente fosse usar o vocabulário de hoje, a gente ia dizer, de um lado, o pessoal das ciências exatas, do outro, o pessoal das ciências humanas, das humanidades. Enfim, já que esses dois grupos formaram dois polos distintos e que se atacavam e não se entendiam. Então, os literatos diziam que os cientistas não poderiam ser chamados de intelectuais, afinal de contas, eles não conheciam as grandes obras do pensamento humano, a literatura humana, a filosofia humana, e como vão ser chamados de intelectuais, são extremamente positivistas, não têm uma visão do que é o ser humano. Já os cientistas iam acusar os literatos, os humanistas, de outra forma, dizer, olha, o que se faz lá não é ciência moderna. Na verdade, o que se faz lá nem ciência é. Eles não conhecem as leis de Newton, eles não sabem como se dá o movimento planetário, não conhecem nem Newton. Me cobram de Shakespeare, mas não conhecem Newton. Então, o que eles fazem é muito mais próximo da poesia do que do conhecimento verdadeiro, o conhecimento epistemológico que nós aqui da ciência fazemos. E Snow vai dizer, então, entre esses dois grupos, hostilidade e aversão. Mas se abre entre eles um abismo de incompreensão mútua. Um não entende o que o outro está falando. Só falam para os seus próprios mundos e não conseguem se entender. De lá para cá, professor, professora, quanto que mudou você que esteve na universidade, nós todos que estivemos? Quanto que a gente conseguiu aproximar o mundo das ciências do mundo das humanidades e quanto isso ainda é um sonho? Olha, na educação, essa área que fazemos parte, esse campo de pesquisa que fazemos parte, você fazendo sua pós-graduação, em educação, estudando epistemologia da educação, como se constrói conhecimento sobre a educação. Na educação, nós temos um paradigma, um dos poucos paradigmas da educação, que é o paradigma da interdisciplinaridade. Como isso é bonito. Olha, você já ouviu falar tanto isso em sala de aula, e quantas vezes de uma maneira confusa. O conceito de interdisciplinaridade aparecendo como uma estratégia como uma estratégia didática de ensino, que também pode ser, mas aquela estratégia em que o professor tem que trazer elementos de todas as especialidades para dentro da sala de aula, para aí o ensino ser interdisciplinar. Não, não é disso que estamos falando. Estamos falando de epistemologia, de construção de conhecimento. Vamos olhar sobre a educação. Olha, a educação por si, ela não pode ser disciplinar, porque ela é uma área muito ampla, muito geral, e é uma área que abriga toda a cultura humana que está dentro da educação. Não há cultura, não há local onde não há culturas humanas em que não há o desenvolvimento da educação. É também ontológico do ser humano, a educação. Bom, quando nós nos educamos na natureza, na escola, seja no local que for que nos educamos, estamos olhando para um objeto que não é disciplinar. Você sabe disso. Ele não conhece as disciplinas. As disciplinas foram inventadas por nós. São diferentes epistemologias, diferentes formas de conhecer um determinado objeto ou o mundo que nos cerca. Então nós fazemos distintas especialidades, mas quando vamos olhar para aquela especialidade, para aquele objeto, nós não podemos ter um olhar disciplinar.
Em algumas disciplinas, sim, é lógico, você pode ter um olhar disciplinar da física sobre um objeto da física quando você quer conhecê-lo. Mas se nós estamos tratando de educação, a interdisciplinaridade é um pressuposto epistemológico. Ou seja, para conhecer a realidade da educação, nós não podemos desprezar, por exemplo, as contribuições da pedagogia, as contribuições da psicologia, as contribuições da sociologia, as contribuições da história e de tantas outras especialidades. Podemos desprezar? Mas imagine eu, na engenharia, muitas vezes o pessoal fala, pô, você está me dizendo que tem que estudar isso? Sim, é preciso, inclusive na minha formação técnica. E a gente pode falar com mais precisão sobre isso, mas é lógico que o objeto técnico tem uma dimensão histórica. Se eu conheço a dimensão histórica desse objeto técnico, eu posso fazer as suas evoluções, enfim. Agora, se eu preciso disso, eu não posso ser arrogante e dizer que eu não tenho contribuições das ciências humanas para analisar a minha educação. Eu também não posso ser arrogante a ponto de dizer que os estudos matemáticos não me servem de nada. Eu vejo o professor torcendo o nariz quando a gente traz uma estatística da educação brasileira que a gente produz aqui no INEP. Não, a gente não pode conhecer a realidade educacional através dos números. Quão arrogante nós, professores e professoras, podemos ser a ponto de dizer que a matemática não tem contribuição para esse nosso olhar sobre a educação? Quanto vamos conseguir saber do conhecimento verdadeiro sobre a educação se não olharmos para os números? Se não souber qual é a nossa taxa de evasão, se a gente não souber qual é a faixa de renda da população que a gente atende, se a gente não souber quantos são homens, quantos são mulheres, se a gente não souber quantas mulheres grávidas deixam a escola por causa da gravidez, será que isso não nos traz contribuições para compreender a educação? Então a educação por si, ela é um objeto interdisciplinar. Agora eu quero ir um pouco além, se você me permite. Olha só, a gente falou dessas duas culturas, a gente sabe que a gente precisa aproximá-las. Mas essas duas culturas fazem parte de um universo, que é o universo das ciências. Existe um outro universo, que é o universo das técnicas. E quando você junta esses dois dentro de uma escola técnica, você conhece alguma escola técnica? Conhece alguém que trabalha numa escola técnica? Parece que surge uma outra oposição, que daí essas duas culturas se juntam numa formação geral, contra, muitas vezes, uma outra, que é a cultura da formação técnica. E entre esses dois mundos, hostilidade e aversão, mas principalmente falta de compreensão, abismo de incompreensão mútua. Mas isso não pode acontecer, porque o mundo profissional, o mundo do trabalho, ele deve conhecer essa interdisciplinaridade das ciências, sem dúvida nenhuma, mas ele precisa também reconhecer os saberes do fazer, os saberes da técnica, esses saberes que você é o artista. Na sua arte, se você é professor da formação técnica, e também na sua arte de professor, que é muito de trabalho técnico, na arte de ser um professor. Bom, se você está acompanhando esse curso até aqui, você já sabe do que a gente está falando, desse saber fazer, ou desse fazer saber, desse conhecimento processual, que tem sua lógica própria, que tem o seu valor. Bom, então nós temos aqui o mundo das ciências e o mundo das técnicas. Então eu não preciso dessa interdisciplinaridade simples. Eu preciso de uma interdisciplinaridade ampla. Uma interdisciplinaridade que reconheça o mundo das ciências, mas reconheça também as suas relações com o mundo da técnica e as suas interpenetrações. Veja, isso, de certa forma, é discutido já no campo, inclusive acadêmico, mas tão difícil de ser feito. Mas algumas vezes esse conceito se perde, porque aparece assim dentro da escola, e você vai ouvir isso muitas vezes. Quando você ouvir, lembre desse professor que vos fala nesse momento. As pessoas acabam dizendo assim, não, é verdade, né? Existe aqui, nós estamos falando de formação profissional, então nós estamos falando de uma formação
para o mundo do trabalho, mas nós estamos falando de uma formação humana, começaram as divisões. E aí nós reconhecemos que é preciso ter formação técnica, mas primeiro nós vamos então capacitar de toda a formação científica, e feita a formação científica, estará pronto para aprender qualquer técnica. Vamos transpor. Olha, quando a gente faz isso, a gente está dividindo ainda mais aqueles saberes que nós dissemos que precisam ser considerados. O saber científico e o saber das técnicas. Nós separamos, nós falamos, olha, esse saber da técnica é o saber do trabalhador. Esse saber do trabalhador é tão valioso quanto entre esse outro saber, e eles se comunicam na sua produção, na produção dos dois. Não ache que a física não é feita sem o saber técnico. Não ache que o saber técnico não leva em consideração a especialidade da física. Esses mundos se interpenetram na vida real. E qualquer um que já trabalhou numa empresa, numa indústria, eu falo industrial porque é da área que eu vim, da engenharia, sabe o quanto esses elementos se interpenetram. Então, nós não precisamos fazer a hierarquização dos saberes, como se um do saber fosse mais importante que o outro saber. A gente precisa unir esses mundos através dessa interdisciplinaridade ampla. Com isso, a gente reconhece, assim como Paulo Freire, que entre esses saberes não há saber maior ou menor, mas saberes essencialmente diferentes.